Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Ayurveda Talks, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. A gente recebe aqui um convidado para falar um pouco mais sobre saúde, sobre qualidade de vida, levando mais conhecimento, mais informações para vocês poderem viver melhor. Hoje falando um pouco mais sobre uma visão sistêmica integral do coronavírus, né? De que forma que a gente pode ver esse momento atual por um outro ângulo, de uma outra maneira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra. Ainda mais um tema tão importante, visto de uma maneira tão diferente. Tão diferente, né? Queria te agradecer primeiramente a tua oportunidade. Eu sei que tu tem bastante compromisso aí na tua agenda e a gente conseguir esse horário aí contigo para poder encaixar foi realmente um prazer, tá? É uma honra estar aqui e, como tu falou, um tema tão importante, tão urgente de a gente falar e debater hoje em dia, principalmente sobre essa nova visão. Então, para quem está entrando agora, eu queria apresentar o Dr. Vinícius. Vinícius, queria que tu falasse um pouquinho mais da tua especialidade, né? Eu compartilhei ontem um pouco que tu trabalha como médico infectologista e também com medicina integrativa. E até eu tenho um pouco de curiosidade de saber o que que é e de que forma atua também a medicina integrativa, se tu puder compartilhar um pouco. E além disso, o Dr. Vinícius também está em formação, quase terminando aí, de constelação familiar e entre outras coisas, né? Então seja muito Sim, bem-vindo. obrigado. Então, eu, eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo, e vim para Minas Gerais, onde eu resido. A cidade chama Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E fiz medicina. E a gente pá, depois eu fiz infectologia. Aí eu me fiz uma pergunta. Falei assim, gente, faz quase 10 anos que eu trato doença. Sei todas as doenças, todas as patologias, todos os remédios. Foi então que o Dr. Lai Ribeiro me convidou. O Dr. Lai Ribeiro estudou com meu pai, inclusive. Eles fizeram faculdade juntos e me chamou para fazer medicina funcional integrativa. Eu falei assim, vamos lá experimentar, vamos ver o que é isso, né? E para mim foi um divisor de águas, porque naqueles quase 3 anos que a gente conviveu, eu comecei a perceber que a gente precisava tratar as pessoas de uma maneira integrativa. E o que é tratar dentro de uma medicina integrativa? É olhar o ser como um todo, mente e corpo, onde tudo se atua. A nutrição, o pensamento, a célula. Aí a gente começa a usar ferramentas. Ortomolecular, homeopatia, fitoterapia, ozonioterapia. Utilizamos assim, várias e várias ferramentas que não é apenas para o tratamento da doença, e sim do ser. É buscar o equilíbrio. Isso é basicamente a medicina integrativa. Depois Uhum. disso, então, eu sabia tratar doença, sabia tratar saúde, só que não sabia despertar isso nas pessoas. Foi quando eu fui para o Chile e fiz Condor Blanco. E o Condor Uhum. Blanco, no coaching, é totalmente diferente do coach que aqui no Brasil ou nos Estados Unidos pensa. Não sei, você conhece Sim, eu o tenho Chile? algumas conhecidas que Foi estudam pro e já Chile. fizeram vários cursos, né, do Condor Branco. E assim, lá é totalmente espiritualizado, Thaís. Pra você ter uma ideia, a missão é do coach focado para resultado? Não. Lá é qual é o teu lastro e o que você vai fazer diferente no mundo. Então é totalmente focado, é outra. Isso me deu muitas ferramentas como médico. Não que eu atue Uhum. como coach, eu uso as ferramentas. Então, sabia doença, saúde, como despertar, mas faltava algo, que era a questão sistêmica. Foi quando aqui em Minas Gerais, eu já comecei meus estudos dentro das constelações familiares e a coisa começou a ganhar forma e transformar em tudo que eu atuo hoje. Então, de uma maneira muito bonita, o que eu mais venho fazendo é despertar a saúde nas pessoas de uma maneira totalmente integrativa. Hoje eu não consigo fazer mais olhar para a pessoa, porque hoje em dia, seja coronavírus, que a gente vai discutir hoje, seja outras coisas, quando o paciente entra, é, é um órgão doente que vai ser consultado, e não um Uhum. ser que precisa de equilíbrio, é um ser que vive, que tem emoções, que precisa se nutrir de uma maneira totalmente diferente.
E acho que essa medicina integrativa nos deu mais oportunidade de fazer isso. Tivemos Uhum. milhares de aulas de nutrição. Você que trabalha com a Ayurveda, por exemplo, a gente poucas aulas de nutrição temos dentro da faculdade de medicina, ou da fisioterapia, ou da... Então, a nutrição não olha a questão médica, a, a médica não olha a questão nutricional, então acaba todo mundo fragmentado, Uhum. entende? E a gente nós não somos seres fragmentados, nós somos seres que precisam de unidade. E cada vez que você vai no especialista, ele olha você como uma parte. E isso que é interessante, a gente começar a integrar as partes. E você vai perceber que quando você busca seu equilíbrio, você equilibra o todo. Estou falando do corpo, mas sistemicamente também é assim. Quando você Uhum. busca equilíbrio dentro das suas relações, você começa a organizar leis de Bert Helling de vínculos, ordens e trocas. Então, vai começar a Uhum. perceber que as leis básicas que Bert Helling já falava e fala ainda nos seus livros, pois ele não morreu, né? Só o corpo, Uhum. as obras dele estão muito vivas. Tudo tem sentido. Então, medicina integrativa é isso, Thaís. É você olhar o ser como um todo. Isso é fundamental, né? Eu tenho graduação em fisioterapia e eu já percebia isso também durante a faculdade. O quanto a gente, nas próprias disciplinas, né? Era fisioterapia ortopédica, cardio, gineco, pediátrica, neuro. Eram coisas segmentadas, separadas, como se o indivíduo fosse assim. E isso foi uma das grandes coisas que me motivou também no início do meu caminho, né? Enquanto eu atendia na clínica, mesmo como fisioterapeuta, eu percebia muito isso, quanto aquelas pessoas chegavam, às vezes com uma dor no ombro, e daí a gente era ensinado e orientado a olhar o ombro e tratar apenas aquilo. E como eu sempre gostei muito de conversar, conversando, tu via todo um universo que existia por trás daquela dor, né? Muitas questões emocionais, um estilo de vida, uma má alimentação. Então, na graduação já eu comecei a ter essa percepção, comecei a praticar Questionar. yoga, questionar, e o yoga me trouxe essa visão, né? Que tu falou que para ti veio através das tuas experiências, para mim foi através do yoga que trouxe essa visão de um ser integral. Então, Uhum. eu acho que mais do que nunca é fundamental que isso esteja, que esse ser seja visto como um ser inteiro e olhado, independente do profissional que atenda ele, seja da saúde ou de outra área, que olhe ele, né, com essa inteireza. É, pessoal, queria dizer aqui também, quem tiver dúvidas, pode escrevendo aqui, o Dr. Vinícius vai estar respondendo, eu também, dentro do possível. Já respondendo uma primeira aqui, Vinícius, da Sueli, essa medicina integrativa tem a ver com o biofal? Não, Não? não. Como é que a gente faz o diagnóstico? Normalmente a gente tem várias maneiras de fazer o diagnóstico, na verdade, né? A gente pede exames para a gente ter uma métrica e a gente pode utilizar através de medicina quântica. O que é medicina quântica? Nós temos vários testadores e a gente, através de instrumentos aurímetros ou até mesmo de BIDOT, a gente vai testando os medicamentos e as relações energéticas dos seus medicamentos fora do seu corpo antes de você usar. Então, Hum, é bem energético também, é a coisa bem ampla da integrativa. Uns são mais energéticos, outros não. E hoje em dia, a gente consegue fazer, eu até fiz isso dentro da... Eu faço parte de uma escola, uma escola Vida, do Hilário Trigo, e lá eu acabei nós desenvolvendo fazemos, né? Somos é, colegas aí da mesma somos escola, né? colegas. E eu acabei desenvolvendo uma técnica que eu batizei aí de medicina sistêmica integrativa, na qual eu testo o tratamento, o que você vai usar, a posologia significa o miligrama, e de quantas horas você vai usar, e o tempo, tudo pelo campo. Então eu Nossa. constelo o tratamento, o que, como, quando e por quanto tempo. Então, Uhum. assim, eu tenho vários pacientes que eu já fiz isso, tem sido assim maravilhoso. É um grande aprendizado, entendeu? Então, assim, foi muito bacana isso. Eu tenho desenvolvido na prática. Só que eu percebi que precisava de mais. O que seria o mais? O mais seria, com certeza, unir
esforços para solucionar determinados produtos. Então, em breve, a gente vai trazer um produto muito bacana aí, né, Thaís? Com Eu certeza. vou Em breve tem trazer muitas para vocês novidades depois, fazer grandes novidades para os seguidores da Thaís. para nós, né? É Sem justamente isso que a Escola dúvida. Vida faz, né? Para quem não conhece, a gente sugere aqui fortemente que acompanhe o trabalho de Lário Trigo, que é nosso professor, que traz justamente esse sair de caixas, né? Ter essa visão Sim, mais ampla mesmo. com É, a certeza. Cristine aqui, também alunos da Escola Vida, presentes aí. Que Quem bom. mais é da Escola Vida aí, dá um oi. E Vinícius, então entrando já no nosso tema, Vamos né? lá. Qual seria então essa visão, tanto da medicina integrativa quanto a visão sistêmica do momento atual que a gente está passando? Então, primeira coisa, em relação ao coronavírus, né? O que é uma doença na visão sistêmica? É algo ou alguém que foi excluído e por um mecanismo compensatório a doença surge. Que interessante. Você está falando de uma pessoa, de um país ou do planeta? Estou falando de todos. O que eu mais vejo no Fique em Casa, o casa é a casa ou casa é a casa? As pessoas têm dificuldade de ficar com aquilo que é do corpo, da casa. Você sabia que o número de divórcio está aumentando, né? O número de violência Violência contra a mulher doméstica, está aumentando, doméstica, e muito. as pessoas estão com dificuldades de ficar. Então, voltando na pergunta, quando a doença surge, daqui a pouco a gente fala do vírus, algo ou alguém foi excluído. Quando você só come lixo, trash, 24 horas. Quando você nunca mais fez atividade física. Quando você nunca mais foi no médico. Que seja só aquele que só pensa em doença, não importa. Que você foi buscar algo. Quando você excluiu todas essas coisas da sua vida. Quando nunca mais foi numa igreja, que seja. Quando você nunca mais fez nada para a sua espiritualidade, para a sua mente, para o seu corpo, físico, mental, nutricional. Você excluiu a saúde da sua vida. E você não esperava ter compensações? É isso o ponto sistêmico. Então, na verdade, hoje, 2020, é o corona. Mas outras vezes foram outras coisas. Você já ouviu falar de Charles Darwin? Seleção natural? Sim, Sim. O que está acontecendo no mundo nada mais é, por mais doído que seja, uma seleção natural. Ah, mas é só para quem tem dinheiro. Não, os ricos também estão morrendo. Os pobres também estão morrendo. Mas por que algumas populações morrem mais, outras menos? É aquilo que é. Cada um tem um destino. Só que o destino está na mão deles. E o que mais tem também agora são coisas milagrosas que a gente vai conversar hoje. Ah, eu vou se eu fizer isso, essa pílula mágica vai salvar você do coronavírus? Não, não existe pílula mágica. Eu costumo fazer um comparativo, Thaís, que é o seguinte: a pessoa está com um dente podre, totalmente cariado, e nesse dia, e justo nesse dia, ela vai fazer a melhor escovação. Passa fio dental, enxágua. Não vai adiantar. já está Não podre, né? adianta uma pessoa, me perdoe a sinceridade, pegar um suplemento meu ou pegar toda a sua sugestão alimentar que você tem maravilhosa, que eu olhei no Instagram. Você vai pegar toda a sugestão e fazer um café da manhã, almoço e janta. Vai adiantar? Não. Não. Assim como na metáfora do dente, só vai ter solução se você fizer isso diariamente, virar um hábito. Se você não tiver uma alimentação saudável diariamente, plantando sementes,
Tudo bem que aquele sábado você tomou seu refrigerante preto. Foi uma vez só. E logo depois você já voltou na alimentação saudável. Aquilo é uma exceção. Uhum. Mas não. As pessoas tornaram a exceção a regra. Mas você é honesto? O honesto é o diferente. O alimentação saudável? Ah, você é careta. Você faz atividade física? Você só pensa no corpo. Olha que interessante. O que busca é visto como diferente. É a inversão de valores sociais. Uhum. E muitas das pessoas que às vezes buscam não entendem que existe um caminho para ter saúde física, mental e espiritual. Não tem segredo. Existe uma consistência de um caminho que é longo, nutricional, espiritual. E as pessoas são muito engraçadas, porque o que tem de fake news falando, coma 10 laranjas que você não vai ter, faça isso que você não vai ter coronavírus. Gente, vamos em outra metáfora. Venham comigo. Imagina uma casa. É a metáfora do coronavírus e do ladrão, que eu sempre conto. Imagina uma casa. Essa casa, letra A, ela tem muro alto, alarme, cachorro. Entendeu? Ela tem todo um sistema de câmera. Ainda passa o tiozinho lá de moto assoviando. Entende? Só falta cobra lá dentro, mas assim, não precisa. É totalmente segura. E a casa B? É o portão aberto, não tem nada. Muro baixinho, não tem grade na janela. Onde que o ladrão vai entrar? É na B. Concorda? Concorda, Thaís? Na É B? mais fácil de entrar, né? É mais fácil de entrar. O vírus também é assim. Se você cuidar da sua espiritualidade, da sua mente, da sua nutrição, do seu corpo, você tem um sono legal, você hidrata com a água de qualidade, se possível de alcalina, você alimentação viva, uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação que te desintoxica e várias outras estratégias que a gente vai conversar aqui, não quer dizer que você não vai ter vírus. Assim como na Casa de Papel eles não conseguiram assaltar o banco lá na Casa de Papel? Uhum. Toda segurança. Não é que não consiga o ladrão entrar na casa segura, mas é mais difícil. E Uhum. estatisticamente, ele não entra. Ele vai entrar em quem está quem? Quem está obeso, inflamado, intoxicado por metais, por várias outras coisas. Que está com hipotiroidismo descompensado, que está deprimido, que está ansioso, que não dorme, que o cortisol é lá nas alturas, que ele vive cansado, cheio de caspa, com fungo, com a unha totalmente com micose, com sinusite de infecção, que come trigo 24 horas, que toma 5 litros de refrigerante preto, que eu não vou citar o nome. Ah, olha, aquela pessoa tá com coronavírus internado. Ah, é? E eu vou na UTI. Eu acabei de vir na UTI, eu estava na UTI agora à tarde. Eu estava olhando o padrão de pacientes. 2 eram tabagistas. Tô falando de hoje, hein? Os 2 eram obesos, ansiosos. Eu vou ler a lista dos medicamentos. Usam medicamento para depressão, para hipotiroidismo e tabagismo. Não estou falando que não vou encontrar alguém lá vegana, vegetariana, sentada lá na maca da UTI fazendo, eu ia falar BIPAP, usando respirador, certo? Ela está meditando, fazendo yoga lá, com alimentação totalmente saudável, comendo fruta. Não estou falando que esse paciente
não pode ter Covid. Mas daqui 2 meses a gente podia fazer outra live. Olha, vai ser difícil ver esse paciente lá na UTI, concorda? Uhum. Não estou falando que ele não possa ter Covid. Mas vai ser bem mais difícil eu ver um paciente desse. Que acorda, que medita, que faz yoga, atividade física. Ele já acorda, já faz uma cúrcuma com gengibre, com canela. Toma sua água com limão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por todas as coisas que eu tenho na minha vida. Depois ele entra com frutas. Com frutose ou não, não importa. Não vou entrar no método de emagrecimento. E no almoço, alimentos vivos. Não é que eu não como nunca mais pizza, eu como de vez em nunca. Não é que eu não como um carboidrato simples. Ele comeu, mas não satisfaz. Porque essa pessoa que eu estou falando, ela não usa o alimento para induzir serotonina para ele ter satisfação. Porque aquele outro lá comeu 10 pacotes de bolacha. E outra coisa, ele não respira, não. Ele pega o refrigerante, ó, blá, 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 na frente da televisão do controle remoto. Ele não respira, não mastiga. E quando eu olho para o intestino grosso, daquele que está na UTI que eu olhei hoje, uma desbiose completa. Doutor, o que é desbiose? É uma alteração qualitativa e quantitativa a nível do intestino grosso, na qual as bactérias nem têm mais imunidade. E vocês sabem, que acompanham a Thaís, sabem muito bem quem é o segundo cérebro. Aonde que é o órgão que dá toda a imunidade do corpo? Intestino. E é por isso que esse canal aqui, dessa minha colega, é fundamental. Porque ele está falando a nível de intestino grosso. Porque quando eu cuido da nutrição, nada mais eu estou cuidando de quê? Da minha imunidade. E imunidade é vida. O que seria o país sem as Forças Armadas, sem a polícia? Ia falar com Z, ia falar zona. Ia ser uma... Gente, ia ser assalto o tempo inteiro. Ia ser um caos. Você consegue imaginar uma cidade sem exército, um país sem polícia? Não teria ordem. Então, para quem acha que esse negócio de alimentação, essa coisa aí é modismo, essa coisa aí não vale para nada. Eu costumo falar, quando o paciente chega na UTI, eu falo assim, eu olho e falo assim, qual é a reserva de saúde dessa pessoa? Porque as pessoas acreditam que não entendem que existe um limiar entre saúde e doença. Existe algo no mecanismo do adoecer. A gente adoece primeiro a nível energético. A gente sabe que é a nível kármico, sistêmico, mas vamos nos outros níveis. Ok? Existe toda uma compensação familiar do mecanismo de adoecer. Mas vamos no energético. Então, eu estou falando de átomo e elétron. Estou falando de vibração. Os elétrons começam a ficar doentes inicialmente. Vibram diferente. Essa vibração gera uma química diferente. A célula começa a produzir substâncias erradas. E por muito tempo, esse corpo tenta avisar a pessoa. Para de comer trigo 24 horas por dia. Para de comer doce, para de fumar. Cara, eu tô tossindo sem parar. Tive já 5 pneumonias e não para de fumar. Pelo amor de Deus, o corpo tá avisando. E esse copo cheio, que é o copo da saúde que Deus deu para todos nós, quando fala saúde física, mental, todo tipo de saúde, ele vai perdendo a água, vai perdendo a água, vai perdendo a água. E o corpo avisa, só que a gente faz o quê? Dentro da medicina convencional, a gente dá remédio para não ter sintomas. E toda vez que eu dou remédio sem olhar para a causa, eu estou escondendo a causa principal e fazendo com que você se afaste da sua cura. Doutor,
Eu ficar tomando remédio afasta eu da minha cura? Aham, afasta. Porque era a dor que ia gerar você mudar o comportamento, caramba. E vocês não entenderam isso. E quando você continua tomando remédio, imagine que você tem uma pedra no sapato. Gente, se eu ficar tomando analgésico anti-inflamatório, eu não vou sentir a dor, vou fazer a caminhada. Mas a dor era para você parar, olhar para o seu pé. Uau, eu tenho um pé. Uau, eu tenho uma bota. É difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou lá, vou tirar o zíper, tiro. Eu olho para a pedra e falo assim, ok, obrigado. Você foi útil. Que eu aceitar sistemicamente a doença. Você foi útil. Você foi importante. Você faz parte e eu te incluo. Pois realmente eu estava correndo tanto com essa bota, uma metáfora para a vida. Eu não estava olhando minha família. E essa pedra teve que surgir no meu pé para eu poder andar devagar e ver as coisas de outra maneira. Existe, portanto, um processo de ausência de saúde lento. E o corpo vai avisando e você não percebe. Até o ponto que você fica doente. Só que se passaram anos de ausência de saúde e você não percebeu. Você foi no médico e ele falou que você estava normal. Ausência de saúde, doença. Opa! Agora eu sei tratar. Foi o que eu aprendi na medicina durante 10 anos. A medicina só me ensinou a tratar daqui para cá. A doença. A doença eu sei tratar. Daqui para cá é viagem. O Dr. Lai Ribeiro gostava de falar o seguinte, chama relatório Flexer. Em 1938, se eu não me engano, esse relatório, junto com as indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos, o governo, as indústrias falaram assim, vou patrocinar muita grana aqui nos Estados Unidos, mas você tem que fechar todas as escolas naturopatas. Homeopatia, fitoterapia, tudo que não for medicina, você fecha. Uhum. E outra coisa, esse negócio de Ayurveda, esse coisa do indiano lá, fala que é tudo louco, tudo piração, não deixa vir pra cá. Entendeu? Lá é tudo louco. E fecha. Não vou entrar nessa vibe política, mas cada um tem os seus significados. Então, daqui pra cá é a doença. Aí você começa a tratar um corpo doente. Só que você não trata o corpo, você trata o órgão doente. O que mais é comum é o seguinte. O paciente fumava, teve um câncer. Aí eu vou lá, arranco a mandíbula. Imagina que aqui, ó, nessa região. Eu arranco, faço quimioterapia, mato célula bom, eu quase morro com o tratamento. Aí eu vou na última sessão de quimioterapia de rádio. E aí, doutor, eu nem falo mais, eu tô com tráqueo, né? Doutor, o que eu faço agora? Vai viver. Eu preciso mudar a minha nutrição? Não, você teve um câncer, agora você tem que aproveitar. Continua comendo. Imaginem que isso aqui é um peixe. E esse peixe estava numa água muito poluída, mas muito poluída, cheio de coisas, intoxicações, tudo mais. E ele desenvolveu um câncer de fígado. Eu vou lá, trato, faço quimioterapia, faço cirurgia. Ó, peixinho, você está curado. Lindão. Pode voltar para sua casa. Ah, doutor. Então se eu voltar na mesma água, eu vou ter o câncer de novo? Claro. Por isso que eu não acredito em recidiva. Aqui deve ter muita gente com parente que teve câncer. Ai, voltou. Mas calma aí, você parou e olhou o câncer? Quais os ensinamentos que ele trouxe para você? Que mudanças comportamentais que você teve que ter que você não teve? Você continua depressiva, vitimizada?
fazendo com que seu marido, com um casamento que já acabou, você se faz de vítima todos os dias, usa seus filhos para ele ficar na casa, e como você não consegue suportar e conversar isso, você come exageradamente errado e disfuncional, e já está diabética, já teve um câncer e agora tem outro. Que coincidência. Que coincidência. Não tem coincidência. Nós estamos onde nós nos colocamos. Mentalmente, espiritualmente. Aí vem uma pandemia mundial. Uma pandemia. Olha aí, ó, Botecini. Minha mãe voltou. O câncer. Claro que vai voltar. Que merda de recidiva é essa? É uma continuidade. Jung, Botesini, é Botanisi que fala? Botesini. Botesini, o Jung falava o seguinte: se você não aprendeu com as oportunidades que o universo te faz aprender, ele te dará novas oportunidades. Isso é, às vezes precisa de 5 câncer. Entende? Então, quando vê um vírus, um coronavírus, é um aprendizado mundial. Você sabe que a gente pode pegar... Eu posso pegar um copo pela metade de água e perguntar para as pessoas aqui. Uns vão falar, tá meio cheio, outros tá meio vazio. Tem pessoas que vão encontrar oportunidade nessa pandemia. Não só financeira. Financeira também. Mas oportunidade de se olhar. Porque olha que incrível. Várias pessoas estão em quarentena. Sabe quantas pessoas do meu hospital foram mandadas embora? 60. Eu vejo vários clientes falando o seguinte: ah, faz 30 dias que eu tô aqui. Tá, sem trabalhar. Tô recebendo. E o que você tá fazendo de diferente? Tu lê um livro? Não. Você tá fazendo algum curso online? Não. Você tá pensando em alguma estratégia? Não. Você tá fazendo atividade física? Não. O que você tá fazendo? Comendo carboidrato e assistindo Netflix. Ou vendo notícias, né? Sobre o coronavírus, que libera ainda mais estresse, né? Ou vendo notícias de coronavírus. Então a pessoa, o que ela não tinha? Qual que era a desculpa? Não A tem o desculpa tempo, né? era, não tenho tempo. Aí você dá tempo para o ser humano para ele tomar atitudes. E o que ele faz? Nada. Nada. Vendo que a desculpa do tempo era apenas uma desculpa verdadeira. Quando você dá tempo. Por isso que pessoas com dificuldade financeira, você pode dar o dinheiro para elas. O dinheiro não fica. Você está começando a entrar na parte quântica da coisa? É. Se eu pegar a torneira e abrir uma água, a água vai para onde, Thaís? Pelo ralo, né? Você abriu a torneira, ela cai no cano, vai para onde? Pro ralo? A água. A água vai pro Ela vai ralo da para pia? Pro ralo? o ralo, depois ela vai para o rio. Não é isso? O Sim. rio tem água. Água. Ó, até o barulho da água. Água. Tá. Vai para água. Por que quem tem dinheiro fica mais rico cada vez mais? Dinheiro vai para quem tem dinheiro? Saúde vai para quem tem saúde? Mas o que está por detrás desse trocadilho? São os comportamentos com atitude. Eu fico lá o dia inteiro, né? Ah, eu quero ter saúde, eu quero ter saúde, eu quero ter saúde. Igual aquela piada que a pessoa era extremamente boa, tinha Deus no coração, nunca cometeu um pecado. E todos os dias ele ficava rezando:
Senhor, eu preciso ganhar na Mega Sena, eu quero ajudar muita gente. Senhor, eu preciso ganhar na Mega Sena. E passou anos assim, jejum. E um dia ele morreu. Ele encontrou com Deus. Deus, tu sabia do meu propósito. Por que não me ajudaste? Aí Deus olhou para ele e falou: você só ficava rezando, pedindo. Várias vezes eu mandei oportunidades para mandar o dinheiro. Mas você não tinha ação. Você só tinha intenção. E quantos de nós não temos apenas intenção? Por que começa a fazer dieta na segunda-feira? Por que quando garoa... hoje eu não vou fazer atividade física, não. Por que quando você desentende com seu cônjuge, por exemplo, eu vou separar. Mas não entende que o problema não está no outro, está em como você enxerga isso. A gente aprende muito a questão do mecanismo de nomeação. O problema não é o problema. É uma oportunidade, um trampolim para você alcançar outro nível. E até que ponto o coronavírus não veio para te ensinar o mais. O mais saúde. O mais mudar minha nutrição. Existem estratégias, existem várias estratégias. Vou te contar alguma delas que eu faço todos os dias. Inclusive, Thaís, eu quero deixar depois registrado aqui, eu criei um curso gratuito. Um curso gratuito, eu vou deixar depois o contato aqui para vocês, de como otimizar a imunidade online. São 10 aulas, sequência, de 10 minutos. Porque hoje Tá em dia ali no tem que teu ser, Instagram, né? tem no Instagram, mas está no site. Eu vou escrever depois aqui, ó. Sim. Ou sigam aqui, o Dr. Vinícius tem o Instagram dele aqui, depois da Aqui, live, ó. né? Não agora, não saiam agora, mas depois vão lá. Ó, coloque ali Dr. Vinícius Costa, vocês já vão encontrar. www, ó. Lá tem o curso, vocês podem baixar. Não tem problema. Eu vou falar algumas estratégias que estão no curso. Então, a primeira coisa é entender que, independente, se você ter raiva do vírus, vírus, seu desgraçado. Não. Nossa, que bom. Me veio um insight para mim ir para o mundo digital. Me veio um insight de eu... realmente, vou mudar a minha profissão. Vou fazer uma transição de carreira. Me deu um insight de que eu nunca tinha brincado com meu filho e nessa quarentena eu percebi o tão gostoso que é brincar. Eu tive insight que eu comecei a olhar a lua cheia com a minha esposa. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Olha quantos insights você pode ter. Não. O insight é ficar comendo, engordando, inflamando, comendo lixo, brigando e absorvendo energias negativas da televisão. Todos robôs. É uma escolha. Isso é justamente, eu fiz uma live um tempo atrás, logo no início da pandemia, com a Sandra Gai, que também é a nossa colega da Escola Vida, e a gente falou justamente sobre isso, sobre o comportamento alimentar, né, nessa época da pandemia, e isso é uma escolha também, né, porque o que eu vejo do coronavírus, o que ele fez é acabar com todas as desculpas que a gente tinha, então todo aquele mimimi, como eu gosto de falar, que a gente tinha disso tudo que tu falou, de não ter tempo, de isso não dar, agora não existe mais. A gente não tem mais essas desculpas, e aí o que sobra sou o quê? Sou eu. Eu com as minhas escolhas na minha casa. Como tu falou, na minha casa corpo, na minha casa lar. Então, e aí, né? E aí bombando de oportunidades, de conteúdo, de coisas como o teu mini curso, como os 40 dias. Eu fiquei 40 dias na cozinha mostrando receitas saudáveis para as pessoas. E algumas pessoas vêm e me pedem, Thaís, mas não tem um resumo? Mas tu não fez escrito? Mas não tem e-book? Então, sempre vai ter uma desculpa, né? De galera, olha só, 40 dias na minha cozinha, abre ali, tá tudo salvo, gratuito para vocês, acessa ali e bota a mão na massa. E, mas não tem tal coisa. Mas eu não tenho isso em casa. O meu propósito Sempre tem desculpa, né? sempre tem. Então, por isso que o meu foco é sempre alimentação simples, prática e acessível. Porque se tu vem me dizer que não ter tempo, eu tenho receita lá como fazer um melhor almoço do mundo com tudo que tu precisa ali pela visão ayurvédica em 20 minutos.
Ah, mas suja a louça, blá, blá. Então vamos fazer uma receita numa panela. Tem lá também. Então, tudo que as pessoas vêm dizer de mimimi, eu brinco que a gente vai lá e extermina. Porque não tem desculpas, né? É só realmente se a pessoa entra nesse, como tu falou, no vitimismo, e aí tem todo isso que vem de uma história. Quando tu estava falando da recidiva de câncer, né? Que muitas vezes a pessoa volta porque ela não mudou nada. Eu percebo isso em muitas pessoas que eu atendo também ligado à história familiar. Então, todas as mulheres da minha família tiveram câncer. Então, eu também tenho. Ou todos meus familiares tiveram problema de coração. Tá, mas e daí? Quais são os hábitos dos teus familiares? O que eles comiam? Como eles viviam? Se tu segue fazendo o mesmo, obviamente vai desenvolver, né? Isso aí chama-se epigenética. Uhum. Ô Maurício, eu já vou responder isso aí, do pH. Epigenética é o seguinte. Deixa eu pegar uma folha de papel. Deixa eu ver se eu tenho. Serve isso aqui, ó. Imagine que esse aqui é teu DNA, certo? Se eu vou... E esse DNA tem um código para ter câncer. Se eu vou abrir ou não esse DNA e expressar os genes do câncer, depende do ambiente. A gente sabe que 80% é o ambiente. Quando eu falo ambiente, é o ambiente sistêmico, é o ambiente energético, mas principalmente o ambiente nutricional. Então, se você vai ter câncer ou não, se você vai ter diabetes ou não, depende do seu comportamento. Lembra lá na biologia, fenótipo, que é a aparência, é genótipo mais ambiente. Sim, era verdade aquilo lá. Então, nós não somos mais, porque eu vim de uma família que tem isso, então eu vou ter isso. Depende de você. O que você vai fazer com o seu comportamento? Por exemplo, respondendo a pergunta do Maurício aqui, ó. Se aumentar o pH combate o corona. Entenda. Infecção. Por exemplo, eu estava na UTI à tarde. Infecção. Quando a gente começa a ter os mecanismos de infecção, o nosso corpo vai ficar ácido. Ok? Ácido. Então, toda vez que eu alcalinizo o meu corpo, eu ajudo. Eu vou ajudar o corpo a fazer o quê? A sair da infecção, das citocinas que a gente chama inflamatórias, que são as sinalizações que o corpo faz quando está ruim. Então, quanto mais eu estiver do ponto de vista alcalino, melhor estarei. Agora, eu tomar uma água alcalina o dia inteiro, naquele dia, é a mesma coisa de escovar o dente só em um dia. Não vai adiantar, Maurício. Entende? Agora, eu não posso prometer que você usar água alcalina, você não vai ter coronavírus. E outra coisa, não é apenas uma medida. Isso é importante deixar aqui bem gravado. Não é apenas uma medida. É claro, se você... Vamos falar o paciente ideal. É um paciente que medita, faz yoga, tem alimentação saudável, Ayurveda. Ele usa altas taxas de vitamina D3. Os estudos mostram que tem que ficar entre 60 a 100 as altas taxas de vitamina D3. Ele usa Lugol, que é uma solução de Lugol que é extremamente desintoxicante. 5%, 2, 3 gotas por dia na água. Alguém perguntou aqui. Ele faz detox com plantas. Ele faz enema de café. Ele faz ozonoterapia. Ele utiliza magnésio. Ele utiliza zinco. Mas entenda, se ele está fazendo uma alimentação saudável, se a alimentação é boa, dispensa-se remédio. Entende? Hoje veio um paciente com zinco de 58 pela manhã no meu consultório. Era para estar entre 130. Aí ele falou assim, nossa, mas eu como alimentação saudável, papapá. Tá, mas não está sendo suficiente. Então eu prescrevi para ele zinco quelado, 20 miligramas, um comprimido de 12 em 12, por 30 dias. Aí eu vou aumentar o zinco. Por que o zinco? Porque o zinco é essencial, uma substância essencial para fazer a fagocitose de bactérias, para fazer a sinalização frente a infecções. Porque o fato de você ser invadido pelo coronavírus não quer dizer que você vai ter infecção.
Tudo depende da sua imunidade. Lembra da água que eu falei que é o status de saúde? Tudo depende de quanto você tem de reserva de saúde, meus queridos. Essa reserva de saúde é um processo. Não é uma forma mágica que alguém está querendo te vender na internet. Isso é fake news. Você ter reserva de saúde é um processo. Olha aí, 40 dias te ensinando a comer. Não é uma comida que você faz que vai acontecer. Não é aumentar sua taxa de vitamina D3 naquele dia achando que não vai acontecer. Vitamina C. Então, olha só, tanta coisa que eu falei, ó. Nutrição. Sim, diminui, vírus diminui o zinco. Tá perguntando aqui. Então, olha só. Nutrição, aumentar o zinco. Tem várias plantas. Equinácea. Cúrcuma, que é anti-inflamatória. Uso muito unha de gato, melão de São Caetano. Me lembra mais plantas aí, importantíssimas. Espinheira Santa eu uso Agora, muito para espinheira estômago. santa, boldo, né? Também ajuda bastante a Boldo desintoxicar, a para o parte de fígado, fígado. A mas espinheira diretamente para a santa, planta. A equinácea é babosa, assim, né? babosa, que é inflamatória. Você sabia que as indústrias de manipulação, as empresas de manipulação foram proibidas de manipular babosa? Olha que É mesmo, não absurdo. sabia. Chama Por quê? aloe vera. Antigamente eu passava aloe vera para todo mundo, para estômago. A gente tem um protocolo muito legal que a gente faz para estômago. Sim. A Ayurveda Além tem da também. terapia, além da terapia do limão que a gente usa babosa, açafrão, usa várias coisas manipuladas. Aí um dia a farmacêutica me ligou e falou assim: doutor, tem notícia ruim para você. A Anvisa proibiu usar babosa. Engraçado, né? Enfim. Inclusive, o Dr. Léo Ribeiro tem um artigo com o Rubens Olivo, se eu não me engano, que é um profissional também lá da nossa cidade, uma revisão falando sobre os 6.000 anos, né, de história da babosa, de todos os benefícios que ela tem. Eu compartilhei com os alunos lá da Tribo Saudável um material muito interessante. E babosa também dá de a gente plantar, né? Em casa, eu quando estava em apartamento também tinha em vaso, é algo bem tranquilo de ter em casa, né? Sim. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas, porque o conhecimento está aí, né? Só que as pessoas, é importante deixar que é um processo, Thaís. Porque eles acreditam, por exemplo, assim, óleo de coco, maravilhoso. Então, ó, usar água alcalina, igual o colega falou, o Maurício falou. Água Uhum. alcalina, babosa, gengibre, maravilhoso, canela. São coisas, tudo. O Veda usa muito isso, né? A comida. Usa todos os A nutrição, não dias. usa? Sim, Sim. para A toxicidade, pimenta. você sabe qual que é a diferença? Pimenta. Inclusive, a gente usa, né? Nas formulações que a gente prescreve, a gente passa lá cúrcuma longa, por exemplo, 300 miligramas, e eu uso 5 miligramas de piperina. Uhum. Olha que legal. Porque a gente sabe que a pimenta, que a piperina, que é a substância ativa, ela aumenta 300 vezes o poder inflamatório da cúrcuma. Então isso é Uhum. fantástico, gente. Isso, um poder inflamatório assim, tremendo. Só que isso é da parte nutricional. As pessoas não tomam água. Há pessoas que não tomam água, tomam refrigerante e vai acidificando. O doutor Laí gostava de falar como usar a babosa, ela está perguntando, na cozinha. Então, tem, Usa a babosa. pela visão ayurvédica, a gente usa para tirar a toxicidade dela. A gente, quando colhe ela, deixa ela pendurada. E eu já ensinei várias vezes aqui como deixar ela penduradinha numa torneira, para que aquilo fique 24 horas escorrendo aquele líquido. E aí depois existem alguns preparos ayurvédicos onde a gente utiliza a babosa com a cúrcuma, né, para problemas de estômago ou aumento de inflamação no corpo, que seria um agravamento de pita pela visão ayurvédica, né, aumento de Uhum. elemento fogo. Além de que poderia ser usada de forma externa de infinitas maneiras, né, para acne, para inflamações na pele, para queimaduras, Foliculites, sim. foliculite. Então, existe uma mistura para acne que a gente faz babosa, cúrcuma e mel, que a gente aplica, né? Quem tem ou na pele ou nas costas, que tem um excelente resultado também. Você quer saber como é que eu tratei uma ferida hoje?
de herpes zoster, que na verdade o herpes zoster, que é chamado de cobreiro pelos pacientes, né? Na verdade é o vírus da varicela, da catapora, que, entre aspas, abaixa a imunidade do organismo e dão lesões bolhosas. Você sabe como é que eu trato? Pomada de aciclovir? Não, não é. É uma solução de óleo de coco com açafrão da terra. Gente, em 2 dias seca. É uma coisa assim inacreditável. Só que às vezes eu prescrevo e falo assim, não conta pro médico, não. Eu falo assim. Aí um dia uma paciente me perguntou assim, doutor, você é raizeiro? Eu falei, não, pode me chamar de raizeiro, não tem problema, não. Vinícius, infelizmente que o Instagram ele tem um tempo restrito, né, de 1 hora e eu não quero perder essa live por nada. Então, a gente tem aí 6 minutinhos para a gente já ir encerrando. Então, gostaria que você Claro. deixasse aqui para as pessoas que eu recebi algumas dúvidas sobre isso. 3 alimentos ou plantas, ervas, que a gente precisa comer todos os dias para que a gente mantenha a nossa imunidade alta e previna de tudo isso que tu falou, né? Tem como a gente reduzir em 3? Com certeza. Mas eu vou associar 2 coisas. Tá. Tomem água, certo? E muito mais do que comer as 3 ervas, é não comer as outras coisas. É Uhum. importante que você desembale menos e descasque mais. Fuja do industrializado. Reduza o trigo na sua vida. A gente não vai poder entrar nessa live, nessa explicação, tá certo? Trigo, 24 horas, ele inflama o intestino. Não estou falando para não comer, ok? Então, água, fuja dos industrializados. Tome sol para aumentar a sua vitamina D3, ok? Use cúrcuma com pimenta, própolis, tá certo? Limão, água com limão de manhã. É importantíssimo porque você alcaliniza o seu corpo. Coisas fáceis em casa. O que mais, Thaís? Então, eu vou falar o que eu faço todos os dias Gengibre. pela manhã. Eu pego, Gengibre. eu já faço uma massala, quem me acompanha sabe que massala é uma mistura de tempero. Ali tem canela, tem cúrcuma, tem pimenta e canela, cúrcuma, pimenta e gengibre. Boto os 4 ali nessa massala, deixo ele pronto no potinho. De manhã, só faço meu limão, boto uma colherinha daquela mistura, própolis e às vezes ainda acrescento mel ali. E aí tomo aquilo, esse Faltou a shot. canela, não que eu falei. Isso, tomo um shot É. e naquela energia que tu falou, quando eu tomo aquilo, assim, eu digo, nossa, gratidão pela saúde, pelas minhas células saudáveis, gratidão por começar o dia bem, tomando isso que é bom para mim, né? Que eu sei que vai me dar essas proteções que tu falou, essas armaduras, né? Então, isso é uma dica. Tem aqui um post no meu feed, o shot para imunidade, que eu brinco que é o shot da alegria, né? Que a gente toma aí todo dia para dar essa força extra pra gente. E lembrando que isso é um caminho. Não é que tomar isso, pessoal, eu não vou ter infecção por vírus. Lembra, volta, vai estar gravada essa live? Sim, vai ficar gravado. Você vai mandar no YouTube? A gente vai postar em YouTube, podcast, Ó, Spotify, teaser, iTunes. lembre-se que é um processo. Lembra da metáfora da casa? Uhum. Lembre-se disso. Meditação, shot da imunidade, sol e gratidão. Com certeza é um caminho. É um caminho, com certeza. E queria deixar aqui um convite também para quem está acompanhando a gente. Semana que vem vou estar aprofundando mais nesse caminho da alimentação, na Semana da Alimentação Saudável. Vão ser mais 4 aulas gratuitas para quem quiser acompanhar, segunda, quarta, sexta e domingo. Então, realmente, não tem desculpas. Tem um mini curso gratuito do Dr. Vinícius para vocês verem, maratonarem aí final de semana. Já é legal fazer um aquecimento, né? Já maratona agora Com final de certeza. semana o curso, prepara para a Semana da Alimentação Saudável, que vocês vão estar com certeza com várias ferramentas aí para poder viver melhor. Vinícius, queria te agradecer. Pessoal, sigam o Instagram do Dr. Vinícius, acompanhem o trabalho dele, que é incrível. Tem muitos posts ali bem interessantes sobre tudo isso que a gente fala aqui, com essa visão mais aprofundada. E desejo que a gente possa estar junto em breve, novamente, né? Que tem muito assunto, né? Muita Com coisa aqui para certeza. conversar. Obrigado a todos, boa noite. E gratidão a cada um de vocês. E que façam a diferença na vida de vocês.
e que usem a pandemia como um trampolim para vocês serem melhores como pessoas, como pai, como mãe, como filho, e que tudo isso realmente vai passar e que a transformação seja profundamente e baseado no amor. Assim seja. Gratidão, todo mundo que esteve aqui com a Obrigado a gente. todos. Gratidão, Vinícius. Até a próxima. Até a próxima.